Vamos meditar aqui na introdução de Tiago, de 44 a 49 depois de Cristo. Obediência a Deus no mundo real. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Será que sabemos quanta graça foi necessitada para isso ser dito a respeito dele? Tiago cresceu com o Salvador. Maria também era sua mãe. Tiago era meio-irmão de Jesus. Laço de sangue são uma coisa. Transformação pelo sangue é outra bem diferente. Humildade é a primeira característica a ser considerada no avivamento espiritual. Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Sua graça se manifesta àqueles que conhecem seu verdadeiro lugar no plano da salvação. A carta de Tiago começa falando de paciência e perfeição, segurança, sinceridade, sem erros teológicos sobre tentação e pecado de Deus. Tiago deveria saber. Ele, sem dúvida, tinha percorrido um longo caminho e feito muitas perguntas aos céus antes de compreender, sem nutrir qualquer dúvida, que poderia chamar Jesus de seu Senhor. Então, olha só, a carta de Paulo, ela vem cheia de quê? Ela se manifesta para que possamos conhecer o verdadeiro plano da salvação. Mas ela vem com o quê? Com humildade. É uma das características. É a humildade. Será que somos humildes mesmo? Muitas vezes não somos. Somos arrogantes, prepotentes. Mas que venhamos meditar na palavra, que é a palavra que nos liberta, que nos dá sabedoria para saber, para falar, para o pouco falar e o muito ouvir. Temos que ter muita sabedoria, porque a própria palavra diz que temos que ter sabedoria no falar, para não magoar o nosso semelhante, para não, que às vezes uma palavra que nós falamos pode tirar aquela pessoa dos caminhos do Senhor. E aí Deus vai cobrar de nós. Charles G. Finney disse: avivamento não é nada mais, nada menos do que um novo início de obediência a Deus. A palavra de ontem lá foi falada a respeito do avivamento. E aqui ele está dizendo que o avivamento é o início de uma obediência a Deus. A carta de Tiago ilustra essa verdade. Quem de fato confia em Deus e foi visitado pelo Filho soberano dele, tem realmente uma vida mudada. Uma fé eficaz no mundo real. Engana-se o homem que acredita participar do avivamento, mas não cumpre o que Jesus disse. Uma justificação imaginária produz apenas uma salvação fantasiosa. Olha só. Nós estamos com as igrejas lotadas de pessoas com esse perfil. Aceita Jesus, mas não muda as suas práticas. Ainda diz assim, não tem nada a ver. Tem. Então você vê que a confirmação da palavra que tem. O avivamento é a obediência a Deus. É renunciar tudo aquilo. Quando você aceita Jesus, você renuncia tudo aquilo que o mundo traz. Começa pelas vestes. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ter vestes santas, se vestir com decência, que as nossas vestes não venham a se tornar escândalo. E é o que nós estamos presenciando nesse século XXI. Muitas jovens mulheres dentro das igrejas, mas se vestem com roupas que não estão adequadas. O que a palavra diz, porque é o que a palavra diz, não é o que eu estou dizendo. É a palavra que diz que nós temos que nos vestir com vestes santas e que nossas vestes não venham a se tornar escândalo. Aí o que é importante para Tiago? Sabedoria divina busca em todas as circunstâncias. Fé significa sem favoritismo, autocontrole, especialmente da língua. Olha só, no que vamos falar, temos que ter muito cuidado para não magoar o nosso irmão. Submissão a Deus para poder enfrentar o inferno. Não servir as riquezas ao poder e ao prazer. E o ponto principal para que o que você seja
levado a sério por Deus. A salvação transformada aos outros a partir da unidade genuinamente santa da igreja. Aqui está as características de um verdadeiro cristão. Como eu falei antes, é uma renúncia. Deus quer saber realmente, porque Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem verdadeiro está convertido ou quem está só na capa, que tem uma fé, uma salvação fantasiosa, como o texto aqui diz. Existe a verdade e a mentira, tanto no amor como na vida. Se a sua fé for fundamentada em visões fisiológicas ou teológicas de homens de coração morto e mente perspicaz, ela será consumida no fogo junto com tudo aquilo contra o qual Deus se opõe. Olha só que palavra forte. Existe a verdade e a mentira, tanto no amor como na vida. Se a sua fé for fundamentada em visões fisiológicas ou teológicas de homens de coração morto e mente perspicaz, ela será consumida no fogo junto com tudo aquilo contra o qual Deus se opõe. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, deixamos tudo. Quando aceitamos realmente, verdadeiramente de coração. Aquelas práticas que fazíamos antes, ela foi esquecida, morreu. Morreu o velho homem, nasceu um velho homem e uma velha mulher. É isso que a palavra diz. Quando realmente há uma conversão de fé, de perseverança, de compromisso com a palavra do Senhor. E ele diz assim: seja paciente, o Senhor está vindo, e nesse dia todos os verdadeiros motivos pelos quais os homens fizeram o que fizeram, ou disseram o que disseram, serão expostos. Enquanto isso, seja verdadeiro, as pessoas despertam para orar, confiam e vivem em verdadeira como nós mesmos, os outros e o Pai. Estamos sendo observados, assim que vivem no erro e na morte, podem ver nossa fé, voltar-se para o Senhor e reviver. Então, nós estamos sendo observados, sim. Aqueles que vivem no erro e na morte podem ver nossa fé e voltar-se para o Senhor e reviver. Nós temos que dar testemunho de vida. Como o texto diz aqui, nós estamos sendo observados a todo momento. Por um inimigo, muito mais. Mas pessoas observam o nosso comportamento. A nossa fé diz, realmente eu quero ser igual àquele. Por isso que quando aceitamos Jesus, as práticas do velho homem morreu. Se você quer conhecer mais sobre a palavra, sobre Jesus, leia a Bíblia. Tire o dízimo do seu tempo para meditar na palavra do Senhor. Porque ela é viva e eficaz. É ela que nos liberta. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Dá um passo para Cristo. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilhe os meus vídeos. Se inscreva no meu canal, porque quando você compartilha, mais vidas serão alcançadas com a mensagem de salvação. Que Deus te abençoe.